E se eu te dissesse que um jogo inspirado nos clássicos dos anos 90, tipo Mario 64, Zelda Ocarina of Time, Banjo-Kazooie, acabou de ser lançado, mas com mecânicas bastante atualizadas? Esse aqui é um jogo de aventura em 3D, imerso em um mundo cheio de carisma, que mistura nostalgia com inovação de um jeito bastante surpreendente. Aqui você explora um mundo colorido e expansivo, cheio de atividades para você fazer e com uma habilidade bastante interessante chamada troca, que você usa para resolver alguns puzzles. Mas também usa para transformar objetos, interagir com o mundo, transformar uma cachoeira numa relva, ou então pedra em lava, ou então o chão em gelo e por aí vai. Dá pra dizer que é como se Zelda Breath of the Wild encontrasse Crash Bandicoot em um mundo aberto bastante colorido. Além de estar imerso em um mundo com uma trilha sonora tropical e animada, personagens carismáticos, diálogos muito bons e além de estar totalmente localizado em português. Se você curte jogos com muita exploração, bom humor, puzzles e muito carinho envolvido no seu desenvolvimento, cola comigo que eu tenho certeza que Ruffy and the Riverside vai te conquistar. Bora! Ruffy and the Riverside é um jogo de aventura e plataforma 3D em um mundo aberto que vai se expandindo na medida que você vai avançando na história, desenvolvido pela Zoc-Rates Laboratories UG. Desculpa a pronúncia aí, desculpa se eu falei alguma coisa errada, é um estúdio novo, né? Um estúdio indie, eu não sei se eu tô falando certo o nome dele aqui. Com a data de lançamento no dia 26 de junho de 2025, no dia que eu tô postando esse vídeo. Então desde já eu queria agradecer a chave que eu recebi de maneira antecipada para estar produzindo esse conteúdo aqui. Muito obrigado ao Zoc Labs e também a Pirate PR, que foi por onde eu recebi a chave do jogo. Lembrando que o jogo está disponível para PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch e PC, que foi a versão que eu joguei e eu queria comentar aqui com vocês. E eu já queria começar aqui esse review comentando a respeito das inspirações, que são muito pungentes. À medida que você vai jogando, você vai percebendo com clareza quais são as inspirações nesse jogo, mas eu queria deixar comentado e avisado desde já que as inspirações não passam disso, são inspirações. Não é um jogo que ele copia, né, o espírito de outros jogos. Claramente se inspira, existem referências muito claras, né, e inclusive em relação à jogabilidade, mas que não é apenas um amontoado de inspirações, um amontoado de copia e cola. Ruffy and the Riverside tem muita essência e ele demonstra isso ao longo do jogo. Jogos como Mario 64, Banjo-Kazooie, Crash Bandicoot, Mario Paper, Zelda Ocarina of Time, Majora's Mask também, são todas fontes de inspiração para esse jogo aqui, mas também tem mecânicas e uma linguagem muito atual. Eu consigo até mesmo enxergar elementos de Breath of the Wild aqui para vocês terem uma ideia. É um jogo que claramente se inspira em clássicos, mas que não chega nem perto de ser apenas uma compilação de ideias requentadas. Ruffy possui muita identidade e ele carrega sim uma dose bem grande de exploração da nostalgia, mas também entrega uma originalidade. E é nesse ponto que eu acho que ele se destaca. Em relação ao enredo do jogo, ele é bastante simples. É uma jornada de uma aventura para impedir o vilão travesso Grow de destruir o miolo do mundo e lançar Riverside no caos. Ao longo do caminho, você vai viajar para diferentes lugares, né, que ficam ao redor de Riverside, conhecendo e fazendo amigos que vão te ajudar ao longo do caminho, como Pip, uma abelha que, além de uma função narrativa, ela também funciona no aspecto de gameplay, servindo ali como um planador, né, que nem Zelda Breath of the Wild. Mas também tem outros NPCs, como Sir Adler, uma topeira que é aventureira e serve como guia para o Ruffy, explicando sobre os lugares do mundo e direcionando sobre o que fazer em cada um desses lugares. Além, claro, de outros NPCs, todos sempre muito carismáticos e simpáticos, rendendo diálogos muito bons. Logo no começo do jogo, você descobre que Ruffy é o escolhido, capaz de usar o poder da troca, e vai precisar usar esse poder para transformar o mundo do jogo à sua vontade para que ele consiga, né, passar dos desafios e resolver os enigmas. Você vai transformar o sol em lua, o gelo em lava, como eu comentei, superar inúmeros quebra-cabeças e manipular objetos, né, à sua vontade. Você pode transformar uma pedra em madeira para criar um barco ou trocar uma parede por escombros para limpar o seu caminho, por exemplo. E muito mais enquanto luta, pula, anda em fardos de feno durante a aventura. Mas especificamente essa habilidade da troca é que dá o tom aqui do jogo em relação ao gameplay. E eu queria comentar disso a partir de agora. Como eu comentei, a principal mecânica do jogo é a mecânica de troca. E ela é muito inovadora, mas eu prefiro chamar de captura. Mas o jogo não se prende apenas a isso. Existem diversos puzzles espalhados pelo mundo inteiro. E em todo lugar tem sempre alguma coisa nova para fazer ou descobrir, né? Nesse ponto aqui, é principalmente onde eu me lembro, né, do Breath of the Wild.
sempre tem algo novo para descobrir no jogo. Tem muitos colecionáveis escondidos e a cada nova side quest diferente você vai descobrindo alguma coisa mais interessante. Mas o principal ponto, como eu comentei, é a mecânica de troca, que consiste basicamente em você mirar, né, com um botão em alguma coisa ali do cenário, sei lá, um tronco de uma árvore, um chão que é uma pedra, ou então, sei lá, uma folha, uma pedra de gelo. E aí você mira com um botão que você vai capturar aquela essência, o Ruff vai segurar na mão dele. E aí você, com outro botão, você vai mirar para jogar aquela essência em alguma outra coisa e trocar as coisas. Por exemplo, logo no começo do jogo, na cena que abre lá o jogo, você precisa escalar uma cachoeira e aí tem uma relva do lado. Você mira na relva, captura a essência da relva e joga na cachoeira. E a cachoeira se torna uma relva, você pode escalar. E existem várias outras dinâmicas ao longo do jogo nesse sentido. Alguns puzzles que você precisa trocar, alguns símbolos de lugar. Inclusive tem alguns desafios da própria história que, por exemplo, tem uma hora lá que você tem que fazer determinados pontos numa missão ali de fazer algumas manobras, não vou entrar em detalhes. E você pode manipular o placar ali com essa habilidade, algo que eu achei bem inusitado, eu descobri só depois que eu tinha passado disso. Um amigo que também está fazendo review comentou que dava para fazer isso, né? E eu achei muito interessante, porque você não tem apenas uma forma de passar de uma missão que é do próprio modo história. Enfim, essa mecânica aqui, ela dá o tom, como eu comentei, do gameplay. É a principal mecânica, a mecânica mais utilizada, embora existam muitas outras coisas para se fazer, né? Mas essa mecânica aqui se utiliza para vários pontos do jogo, para resolver puzzle, lutar com chefes, sei lá. Ao longo da história ela vai sendo usada de várias maneiras, né? E maneiras muito criativas, que eu acho que é o principal aqui do jogo. Ruff and the Riverside é um jogo muito criativo acima de tudo, e essa criatividade se converte em diversão para quem está jogando. Acima de tudo, ele é um jogo divertido, em toda a sua proposta. E essa diversão se traduz até mesmo na trilha sonora do jogo. É uma trilha, como eu comentei, ela é uma trilha tropical, ela traz uma vibe bem tropical, uma vibe alegre, animada, né? Mas também lúdica, uma trilha sonora que passa todo o tom de aventura que o jogo tem. Mas não é aquela aventura mortal, digamos assim, de que você vai enfrentar grandes consequências. É uma aventura infantil, gostosa, é uma coisa quase que bucólica, mas muito mais animada. É uma coisa que remete à infância. Eu acho que é por se inspirar em jogos que acho que provavelmente os próprios desenvolvedores devem ter jogado na infância, né, como Banjo-Kazooie, Crash, Mario 64. A trilha sonora ela não inveja esses jogos, ela é bastante original, mas ela traz todo esse tom de uma infância, de querer voltar naquele tempo gostoso que a gente passou, e esse jogo traz essa sensação não apenas com a trilha sonora, mas muito também por conta dela. E outro ponto técnico que se destaca aqui também em Ruff and the Riverside é a questão gráfica, né? Ele não tem gráficos ultra realistas, como deu para perceber, mas ainda assim são gráficos muito bonitos por conta do seu estilo gráfico, né? A sua estética gráfica, digamos assim. E isso gera uma identidade visual muito marcante. O jogo mistura elementos 3D do cenário com personagens em 2D e algumas outras coisas em 2D também. E ele faz isso de uma forma muito natural, né? Rapidinho, 5 minutos você se acostuma, não fica estranho. Tinha tudo para ficar estranho, esquisito, mal feito, mas fica muito bom, é muito bem feito e demonstra todo o carinho, porque dá pra ver que foi algo feito à mão e traduzido, muito bem traduzido para a linguagem do jogo, né? E fica bonito, funciona super bem, traz um charme muito próprio pro jogo, né? É claro que à primeira vista você vai encontrar ali inspirações em Mario Paper, mas também traz uma identidade muito própria. Ele não, como eu comentei, ele não se limita a copiar outros jogos. Ele tem a sua identidade e a sua base de inspiração tá presente, mas ele entrega originalidade, né? Inclusive no aspecto gráfico. Então tem uma ambientação muito bem feita, a maioria dos cenários são muito coloridos, traz uma vibe alegre, viva, né? São cores muito bem saturadas, né? São cores fortes, normalmente cores vibrantes, né? Cores naturalistas ali. Os biomas são muito bonitos e coloridos também. Os cenários são coloridos, mas não ficam cansativos. Os cenários são coloridos, mas não ficam cansativos. São cores que se complementam. E todos os cenários têm a sua identidade ali. Algo que eu achei muito positivo. E como eu comentei, né? Tá um jogo que tá completamente traduzido, né? Porque não tem falas, não tem dublagem. Mas ele tem bastante menu e tem muito diálogo. Esse aqui talvez seja um ponto negativo do jogo, né? Ter diálogos no jogo não é necessariamente negativo, mas acho que o Ruff tem muito, principalmente no começo e no final do jogo, né? Algumas sessões ali, acho que os diálogos
se estendem mais do que deveria, né? Não tô aqui reclamando porque tem diálogo. Mas eu acho que dentro da proposta do jogo, de ser um jogo mais lúdico, um jogo realmente mais infantil, acho que não precisava de tanto diálogo assim, até porque a história é muito simples, né? E as missões também são muito simples, muito básicas, né? As mecânicas não são complicadas, então muitos diálogos às vezes fica um pouco cansativo, passar de algumas partes fica um pouco mais longo do que deveria, né? Mas dizendo isso, né, e destacando que é um jogo indie que está completamente localizado e traduzido para o português, muito bem traduzido. Os diálogos são muito bons, muito bem adaptados. Nessa parte aqui fica essa gangorra de, ao mesmo tempo de que são diálogos muito longos, ainda assim tem uma boa localização e os diálogos são muito bons. Mas a gente precisa destacar alguns outros pontos negativos do jogo que eu percebi jogando, que embora ele se inspire, né, em jogos como Banjo-Kazooie e coisas do tipo, Mario 64, Zelda Ocarina of Time, aqui existe uma ausência de inimigos, digamos assim. O jogo explora muito bem os seus puzzles, ele tem muitos puzzles, tanto na história principal quanto nas side quests, e todos eles são muito bem feitos, é muito bom, dá prazer de resolver. Até algumas coisas que não são necessariamente puzzles são legais de resolver, você fica feliz. Não é aquela coisa que é tão difícil a ponto de ser cansativo, mas também não é tão fácil a ponto de, qualquer um resolver isso daí. Não é o caso, eles mantêm o equilíbrio durante o jogo todo em relação a esses puzzles. Mas eu acho que eles exploraram demais essa parte e esqueceram da outra parte, que são os inimigos. Existe uma variedade muito pequena de inimigos, eu acho que eu me lembro de, 2 ou 3 inimigos comuns do mapa, e pouquíssimos chefes também. Alguns chefes ficam para side quest, e na quest principal, se eu não me engano, são apenas 3, o que é muito pouco. E, além disso, né, o vilão do jogo, que também é o último chefe, ele é muito pouco memorável. Quase tudo aqui nesse jogo é memorável, quase todos os personagens são muito cativantes, mas o vilão em si, além do design dele eu ter achado bem ruim, beira ali o genérico, ele não é memorável, não tem ali nenhum desafio, nem formas interessantes dele, né? As lutas contra chefes também não são memoráveis, e eu não tô falando assim aqui que elas precisariam ser difíceis, não é o caso, mas mais divertidas do que foram, porque para mim Rough Side é uma proposta de um jogo divertido. E as lutas contra chefes são tão fáceis que são decepcionantes. Às vezes existem lutas contra chefes em jogos que são fáceis, mas são legais, divertidas, o que não é o caso. É o único ponto do jogo que eu acho que faltou um pouco de criatividade, mas também não dá para crucificar o jogo por conta disso. Claro, isso aqui é um ponto a ser levantado, mas também não estraga a experiência. É claro, a gente tem que levar em consideração, mas também não estou dizendo que o jogo é ruim por causa disso. Mas eu acho que faltou talvez um pouquinho mais de tempo, ou então talvez um pouquinho mais de pensar a respeito de como fazer para depois executar essa parte aqui. Parece assim que o jogo todo inteiro foi feito com um amor enorme, e de fato dá para perceber isso. E ali nos 5% final do jogo, que era inserir inimigos, talvez não souberam como fazer isso muito bem. Ficou aí uma lacuna que precisava ser preenchida. Então, levando tudo isso em consideração, é um jogo que dá para você zerar só a história em torno ali das 9 horas, que foi o tempo que eu demorei. 9, 10 horas dá para zerar tranquilamente fazendo só a história, né? Mas também é um jogo que ele tem uma vida útil bem grande. Se você quiser fazer o 100%, quiser fazer todas as side quests, esse tempo aí ele pode dobrar ou triplicar com facilidade, porque tem muita coisa para ser feita. Eu acho que eu não fiz nem metade das side quests, né? Porque todas são longas, todas você precisa explorar o mundo todo, que não é pequeno. Tem muita coisa, locais que você tem que acessar depois que você ganha depois que você passa de uma certa parte, depois você pode voltar para fazer um certo backtracking, desbloquear novas áreas, enfim, tem muita coisa a ser feita nesse jogo, né? Eu creio que, 30 horas ainda não dá para fazer tudo, talvez dê, mas ali na média de umas 30 horas para fazer o 100% do jogo, eu imagino que seja por aí. Eu realmente só zerei o jogo para fazer o review e me diverti bastante. O único ponto que eu queria comentar a respeito da variedade de inimigos, que são muito baixa, dos chefes também, que o último chefe ele é pouco memorável e tem muito poucas lutas contra chefes na história principal, além dos diálogos cansativos. Então, por tudo isso, né, e por todo o amor que é possível identificar nesse projeto, todo o carinho que é possível identificar quando a gente joga Rough and the Riverside, né, seja por conta da estética gráfica marcante, de uma trilha sonora tropical e animada, contagiante, bons diálogos, bons personagens e levando em consideração o número baixo de inimigos, diálogos muito longos e também um chefe final e poucas boss fights,
eu acho que uma nota 8 é uma nota excelente aqui para esse jogo. É um jogo muito bom. Eu acho que ele é um jogo que pode surpreender em 2025. Para mim, se tornaria uma franquia facilmente. Já tô animado para os próximos jogos desse estúdio aqui. E eu fico muito feliz que jogos como Rufy seguem sendo produzidos, demonstrando que é possível aliar arte, amor e videogames num produto só. E se você gostou desse review, considere deixar o like, se inscrever no canal. E considere também assistir o último review do canal clicando nesse vídeo aqui. Tá bem completinho, acho que você vai gostar bastante. Grande abraço, até o próximo vídeo.